Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar Jacó, capítulo 5, 6 e 7, apenas 3 capítulos. Mas o capítulo 5 ele é o tema principal da mensagem nessa semana. E ele é mais complexo de se entender, né? Fala de uma alegoria das oliveiras. Para entender melhor o capítulo 5, a gente tem que estudar o capítulo 4 e também a conclusão, né, de algumas coisas que Jacó fala no capítulo 6. Então, como tem o capítulo 7, que é outra parte, né, sobre a alegoria, né, é como se fosse uma outra história, sem ser da alegoria, né, das oliveiras. Então eu vou fazer hoje o capítulo 7 e amanhã nós vamos para o capítulo 5, tá bom? Mesmo, né, o capítulo 7 não sendo sobre a alegoria, o tema principal do tema dessa semana fala sobre o Senhor trabalha conosco, né? Na alegoria das oliveiras, o Senhor tem vários trabalhadores na vinha dele. E olha como essa aplicação também se encaixa aqui no capítulo 7, né? No capítulo 7 aqui vai ser a primeira vez que a gente vai ver um anticristo, né? Uma pessoa como anticristo pregando entre os nefitas. Mas observa, né, que assim como a vinha do Senhor, o Senhor tem trabalhadores, né, para trabalhar na vinha dele. Eu acredito que eu sou um desses trabalhadores, vocês são trabalhadores na vinha, né, para edificar o reino de Deus. Também existe pessoas que trabalham contra o reino de Deus, né? Servos do diabo, que prestam serviço ali ao inimigo. E aqui nesse capítulo 7 a gente vê uma dessas pessoas que é chamado por Serém. Então vamos na leitura do texto aqui, na mensagem, e aí amanhã a gente então começa o capítulo 5 ali. Aqui Jacó 7, começando no versículo 1, diz assim: E então aconteceu que, passado alguns anos, apareceu entre o povo de Nefe um homem cujo nome era Serém. Aqui, interessante ele falar que passou alguns anos, né? Talvez o capítulo 6 era uma finalização, né? Jacó pretendia finalizar a história, né, do livro dele no capítulo 6, porém, depois de passar alguns anos, surge, né, um homem chamado Serém, que ele vai ser contra os ensinamentos de Cristo. Então, por conta disso, eu acredito que Jacó, então, ele escreve também essa história aqui, tá bom? Aqui, versículo 2. E aconteceu que ele começou a pregar ao povo e declarar-lhe que não haveria Cristo algum. E pregou muitas coisas que eram lisonjeiras para o povo. E isso fez a fim de destruir a doutrina de Cristo. Então aqui ele era um anticristo, né? Ele estava tentando destruir a doutrina de Cristo. Como que ele fazia isso? Com palavras lisonjeiras, né? Tentando seduzir o povo. É isso aqui. Bom, em nossos dias também surge Serém nas nossas vidas, tá bom? Um Serém, um anticristo, não basicamente ele tem que ensinar tudo o que é contrário a Cristo. Esse Serém aqui, por exemplo, ele acredita na lei de Moisés, ele acredita nas escrituras. A gente vai observar isso aqui. Mas ele ensina coisas que não é de acordo com a lei de Cristo, né? Então ele é um anticristo aqui nesse caso, tá bom? Então vamos ver aqui. Também anticristos podem surgir na nossa vida. Pode ser pessoas até mesmo que admiramos, professores, filósofos, né? Começam a ensinar coisas ali que não está de acordo com a lei de Deus. Continuando aqui do versículo 3 em diante. E trabalhou diligentemente para desviar o coração do povo, tanto que conseguiu desviar muitos corações, sabendo que eu, Jacó, tinha fé em Cristo e no que haveria de vir, procurou muito uma oportunidade para encontrar-se comigo. Então a gente viu aqui que Serém, ele acreditava, né, realmente naquilo que ele estava pregando, porque ele trabalhou diligentemente, trabalhou árduo, duro, né, para converter o coração das pessoas ali, e ele conseguiu convencer o coração de muitos. Por quê? Porque com palavras lisonjeias, as pessoas têm a tendência de seguir o seu coração, e quando vê um caminho mais fácil, acaba seguindo-se para aquele caminho ali. Então, com palavras lisonjeias. Agora observa, né, que ele tinha essa ansiedade aqui para falar com Jacó. A gente observa que ele queria derrubar o líder. Derrubando o líder, muitos outros cairiam. E mesmo que ele não derrubasse o líder, né, o Jacó ele
Se Jacó perdesse o debate ali, muitos poderiam seguir a ele só por Jacó perder o debate que vai haver aqui na escritura. Lembrando que Jacó não vai atrás dele, ele que vem atrás de Jacó aqui, tá bom? Para fazer esse debate. Vamos lá, continuando aqui. E ele era instruído, aqui está falando dos dons, né, que ele tinha aqui, de modo que tinha perfeito conhecimento na língua do povo. Podia, portanto, usar de muita lisonjeira e muita eloquência, de acordo com o poder do diabo. Então ele era um homem muito instruído para desviar o coração do povo. A gente viu aqui que ele usa muitas palavras lisonjeia, palavras de acordo com o poder do diabo aqui, né? Ele usava essa lisonjeia para convencer muitos ali a desviar-se. E mesmo que uma pessoa esteja no caminho, que é o caso que ele poderia desviar. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 24, o próprio Salvador Jesus Cristo disse: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio, que se possível enganariam até os eleitos. Essa palavra eleita aqui significa também escolhidos. Aqueles que são escolhidos pelo Senhor também podem se desviar do caminho, dando ouvido a palavras de pessoas como serem aqui. Tinha esperança, aqui ele fala do que serem queria afastar ele da fé, né? Então ele fala aqui, tinha esperança de afastar-me da fé. Não obstante muitas revelações e muito que vira com referência a essas coisas, porque eu verdadeiramente vira anjos e recebera seu ministério. E também ouvir a voz do Senhor, verdadeiramente me falando de tempos em tempo. Portanto, eu não podia ser abalado. Acho que a palavra-chave aqui nesse versículo, né? Estou no versículo 5 aqui, é eu não podia ser abalado. O testemunho que Jacó tinha fazia com que ele não fosse abalado, né, com as palavras ali. E a gente vê que as palavras de Serém abalou muitos testemunhos e alguns até começaram a segui-lo ali. Então, a força, né, de Jacó aqui, para ele não ser abalado, né, não está na figura de um anjo, né, aquele compartilha que ele verdadeiramente viu anjos e recebeu o ministério deles, mas ver um anjo não significa que a pessoa não vai afastar. A gente tem aí o caso de Lamã e Lemuel, que também viram um anjo do Senhor e não seguiram o caminho certo aqui. Então, eu acredito que para não ser abalado, como ele menciona aqui, é ouvir a voz do Senhor verdadeiramente me falando de tempos em tempos. A voz do Espírito Santo. Quando nós estamos lendo, ouvindo uma mensagem dessa, sentindo o Espírito Santo, nós estamos nos alimentando. É a voz do Senhor tocando em nós. Tá bom? Então, a voz do Senhor nós devemos ouvir sempre. E aconteceu que ele veio a mim, desta maneira falou-me, dizendo: irmão Jacó, as palavras, né, de bajulação aqui, né? Irmão Jacó, né, falando, veja que ele é inimigo, mas ele não vem, ele vem mascarado, né? Ele fala ali carinhoso com Jacó, meu irmão Jacó, né? Ele fala de uma maneira que não como fosse inimigo. Então ele vem como se fosse um amigo ali, né? Ele até fala da ansiedade que ele tinha de conversar com ele, como se ele quisesse muito, mas como Jacó fosse alguém amado por ele, mas não é isso, né? Ele queria realmente desviar ali. Então ele fala, irmão Jacó, procurei muito esta oportunidade de falar-te, porque eu vi e também sei que tens andado muito pregando o que chamas evangelho, ou seja, doutrina de Cristo. Tu tens desviado muitos deste povo, de maneira que pervertem o caminho correto de Deus, e não guardam a lei de Moisés, que é o caminho correto. E convertes a lei de Moisés em uma adoração a um ser que dizes que virá daqui a muitos séculos. Agora eis que eu serei, declaro-te que isto é blasfêmia, porque nenhum homem sabe de tais coisas, porque não pode falar de coisas futuras. Desta maneira Serém contendia por ele ali, né? Então aqui a gente vê várias coisas aqui nesse versículo 7, né? Uma coisa que ele falou aqui, né? Ele falou que nenhum homem pode falar de coisas futuras. Então por que Serém
ele estava falando que no futuro não vai haver nenhum Cristo. Ele mesmo está entrando em contradição. Como é que ele pode ter certeza que no futuro não vai haver um Cristo se ninguém pode falar de coisas do futuro? Então percebe que ele entra em contradição aqui com ele mesmo. Então aqui a gente vê esse anticristo, mas ele não é um ateu, né? Ele acredita nas escrituras, ele fala que a lei de Moisés é correta, né? Então ele não acredita em Cristo, mas a lei de Moisés ele acredita ali. Por isso que eu falei, né, que alguns anticristos eles vêm disfarçados, acreditam nas escrituras e assim por diante. O problema é a interpretação aí. Mas eis que o Senhor Deus, aqui está falando que no versículo 8 a gente observa que Jacó ele não está sozinho, que Deus está com ele, né, para ajudar ele nesse debate aqui. Até porque Serém, quando vem até Jacó, ele está rodeado de pessoas. Ele quer, como ele tem uma lábia, né, ele é lisonjeio, entende, né, das escrituras ali, ele queria derrubar Jacó por meio das escrituras. Então ele vem com uma multidão ali para tentar humilhar. Então, no versículo 8 a gente vê que Jacó não foi deixado sozinho, que Deus estava com ele ali e ajudou ele nesse debate. Versículo 8: Mas eis que o Senhor Deus me derramou a alma, o seu espírito, de maneira que eu o confundi em todas as suas palavras. Então a gente não tem aqui todas as palavras que Jacó disse, nem todas as palavras, né, blasfêmias, que Serém havia usado ali de uma maneira melhor, tá bom? Mas a gente observa aqui que Deus estava com ele, que derramou o Espírito sobre Jacó para que ele pudesse falar as coisas corretas. E aí então ele começou a falar. Disse-lhes: nega o Cristo que virá? E aí então Serém responde: se houvesse um Cristo, eu não o negaria. Sei, porém, que não existe Cristo algum, nem existiu, nem existirá. E disse eu: crê nas Escrituras? E ele disse: sim. E disse eu: então não as entende, porque verdadeiramente testifica de Cristo. E eis que te digo que nenhum profeta escreveu, nem profetizou, sem ter falado sobre esse Jesus Cristo, né? Então, a gente observa aqui, né, que ele não entendia as escrituras. Ele estudava, mas não entendia, ele não via. Por exemplo, ele citou aqui que o caminho correto era a lei de Moisés, mas toda a lei de Moisés aponta para Jesus Cristo. Então, ele lê as escrituras, mas não a compreende. Tá bom? Versículo 12 aqui, continuação. E isso não é tudo. Foi-me manifestado, assim como Serém, né, ele compartilhou o testemunho dele, né, do que ele acreditava. Agora Jacó, ele vai prestar o testemunho dele. Olha que testemunho poderoso. Isso não é tudo, né? Além dos profetas já haverem falado de Jesus Cristo, fala, isso não é tudo. Foi-me manifestado porque eu vi e ouvi, e foi-me dado manifestado pelo poder do Espírito Santo. Sei, portanto, que se não houver expiação, toda a humanidade certamente se perderá. E aconteceu que ele me disse: mostra-me um sinal por esse poder do Santo Espírito, do Espírito Santo, mediante qual tu sabes tanto. Então, a gente observa aqui nesses versículos que Jacó ele presta o testemunho dele. Ele verdadeiramente havia visto Jesus Cristo, havia recebido ministração de anjo, mas o detalhe está na parte que ele fala: foi-me manifestado pelo poder do Espírito Santo. Todos nós podemos prestar esse testemunho, que nós sabemos, né, que Cristo ele é real por nos manifestar por meio do Espírito Santo. A gente não precisa ir até Jerusalém e ver o túmulo vazio do Salvador Jesus Cristo. Nós cremos, nós sabemos que ele ressuscitou, porque o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele confirma no nosso coração essa verdade. Continuando, eu disse-lhe: quem sou eu, né? Aqui a gente vê que Serém, ele havia pedido um sinal, né? Mostra-me um sinal por meio desse poder, né, do Espírito Santo, do qual tu sabes tanto. Ele está aqui fazendo uma chacota, né, brincando, na frente de todo mundo, tentando humilhar Jacó na frente de todo mundo ali. Então ele está ali debochando, né, debochando ali de Jacó. Jacó então responde para ele no versículo 14. E eu disse-lhe:
quem sou eu para tentar a Deus, a fim de mostrar-te um sinal do que tu sabes ser verdade? Aqui Jacó desmascara ele, né? Fala, você sabe que é verdade, né? Eu vou te mostrar um sinal para quê? Se você já sabe que isso aqui é verdade, né? Então, a gente vê então que ele, né, ele está sendo desonesto, Serém ele é desonesto. Ele não está pregando a verdadeira palavra do Senhor, porque ele vai confessar depois, né, que ele foi enganado pelo diabo, mas ele está sendo desonesto, né? Quantas pessoas são desonestas e não pregam a palavra de Cristo da maneira que deve ser? Prega mais com palavras lisonjeias, querendo realmente que as igrejas sejam lotadas, né? Em vez de querer ajudar os membros a se arrependerem, a falar do pecado. Então, hoje em dia, a palavra arrependimento causa um grande impacto, as pessoas não usam tanto dessa maneira. Então, eles não querem afastar as pessoas da igreja. Então, tem que usar só palavras lisonjeias. Então, a gente vê aqui que Serém, ele era desonesto, tá bom? Ele falava só a parte que lhe cabia ali das escrituras. Continuando, diz, não obstante, tu negá-lo-ás, porque és do diabo, contudo, não seja feita a minha vontade, mas Deus te se mas se Deus te ferir, que seja esse um sinal para ti, de que ele tem poder, tanto no céu como na terra, e também de que Cristo virá, e seja feita a tua vontade e não a minha, né? Então coloca aí, e não a minha. E aí a gente vai observar que vai acontecer algo com Serém aqui. Importante, né, que Jacó ele coloca aqui, se Deus te ferir, se você quer um sinal, o sinal será dado em você. Então o sinal se Deus quiser, ele vai te ferir, para mostrar que ele tem poder tanto no céu como na terra. Então isso acontece aqui no versículo 15 em diante, ó. E aconteceu que quando eu, Jacó, disse essas palavras, o poder do Senhor desceu sobre ele, de modo que ele caiu por terra. E aconteceu que foi alimentado pelo espaço de muitos dias. Aqui não diz o que aconteceu com Serém, né? Mostra que ele caiu por terra. Ele não ficou mudo, né? Porque ele consegue se comunicar depois. Mas algo aconteceu que ele ficou no chão, né? Não sei se ele desmaiou, se ele ficou passando mal, náuseas, tontura, não sabemos. Mas o fato é que ele foi ferido pela mão do Senhor ali de uma maneira que todos os outros puderam ver ali, tá bom? E inclusive ele teve que ser alimentado, né, por muitos dias então. E aconteceu que ele disse ao povo: reuni-vos amanhã, porque vou morrer, porque desejo falar ao povo antes de morrer. Então, antes de morrer, ele queria confessar o pecado dele aqui, ó. E aconteceu que no dia seguinte a multidão se reuniu e ele falou-lhes claramente e negou as coisas que havia ensinado e confessou o Cristo e o poder do Espírito Santo e o ministério de anjo. Vou finalizar aqui com o versículo 18 e o versículo 19 por conta do tempo aqui. Disse-lhe claramente que havia sido enganado pelo poder do diabo e falou do inferno e da eternidade, do castigo eterno, e disse: temo haver cometido pecado imperdoável, porque eu menti a Deus, pois neguei o Cristo e disse que acreditava nas Escrituras, e elas verdadeiramente testificam dele. E por haver assim mentido a Deus, tenho muito medo de minha situação seja horrível, mas a Deus confessa-me. Então aqui a gente vê que Serém ele tem a preocupação de ter cometido o pecado imperdoável, né? Negar o Espírito Santo ali, mas ele não cometeu, né? Para a pessoa chegar nesse nível, né, de cometer um pecado imperdoável, primeiro ela tem que estar no nível de ter alcançado o reino celestial, um testemunho muito forte, realmente. Bom, então, não é fácil cometer esse pecado, mas ele sente realmente que ele sabia que era verdade e ele pregou contra, né? Ele foi enganado ali pelo poder do diabo, como ele menciona aqui. Bom, vou finalizar a mensagem, né? Só fazendo a conclusão aqui. Ele pega e entrega o registro, né? Jacó ele vai entregar para o seu filho Enos,
para ele continuar. Isso nós vamos estudar semana que vem. Enos, ele continua o registro ali do pai dele, tá bom? O versículo 26 aqui, ele fala: o tempo passou para nós, nossa vida passou como se fosse um sonho. Essa vida é curta, né? As coisas passam rápido. Logo a gente está envelhecendo, começa a sentir aí mais cabelo branco, ou quem joga futebol aí, vê que a mente funciona, mas o corpo não responde, né? A pessoa tenta correr atrás da bola, o corpo fica para trás ali, já não é a mesma coisa. E tem gente que vem também a dificuldade na própria mente, né? Começa a vir esquecimento. Então a idade vai chegando. E tudo passa como um sonho. Ele fala que é rápido, a nossa vida passa rápido. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades de servir a Deus, de nos desenvolver, tá bom? Atributos divinos. Mais amor, mais paz, mais caridade, ajudar ao próximo e estarmos cada vez mais próximos do Senhor. E aqui ele fala, né? Como se fosse. Por que ele fala que a vida passa como um sonho? Um sonho é rápido. Eu durmo aqui e amanhã eu já vou estar acordado aí, né? Então é coisa rápida. Então a vida é rápida. A gente precisa aproveitar essas oportunidades para servir a Deus, servindo ao próximo também. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.